Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos gravar uma aula para falar um pouco mais sobre geometria, tá? Vamos estar falando hoje sobre quadriláteros. A gente estava falando sobre triângulos nas aulas anteriores. Hoje nós vamos estar falando sobre quadriláteros. Vou compartilhar rapidinho aqui a página do livro com vocês. A gente vai começar falando sobre ângulos dos quadriláteros e depois nós vamos explorar outras coisas aí, outros tipos de quadrilátero, né? Então, em anos anteriores, deixa eu falar a primeira página para vocês se localizarem aí, tá? Página 125, quadriláteros. Em anos anteriores, vimos que os quadriláteros são polígonos que têm quatro lados, quatro vértices, quatro ângulos internos e quatro ângulos externos. Veja a seguir o quadrilátero ABCD e alguns de seus elementos. Então tem aqui o quadrilátero, tá? Os lados, né, que vem de A até B, B até C, C até D, de D até A, ou de A até D, não importa a ordem. Os vértices são os pontos aqui de encontro das retas, né, A, B, C, D. Os ângulos internos, os ângulos externos e as duas diagonais que vêm de A até C e que vêm de B até D. Todo quadrilátero pode ser decomposto em dois triângulos por uma diagonal. Como a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180, então a soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero é igual à soma das medidas dos ângulos internos de dois triângulos. Então aqui, né, se eu pego um quadrilátero e traço uma da diagonal, eles viram dois triângulos. Como um triângulo é 180, a soma dos ângulos internos, e do outro triângulo também dá 180, no quadrilátero, a soma dos ângulos internos vai dar o dobro, 360. Tá? Então, em todo quadrilátero, a soma dos ângulos internos é 360. Observe como podemos mostrar na prática, por meio de recortes, que a soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360. Ele desenhou um quadrilátero qualquer, recortou as folhas, depois juntou os meios, juntando tudo, uma volta inteira, uma volta igual a 360 graus. Não importa como você encaixe, sempre vai dar 360 graus a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Ok? Então, aqui continuando. Em relação a certas características de seus lados, alguns quadriláteros podem ser classificados em paralelogramo ou trapézio. Dentro do paralelogramo está o retângulo, o quadrado e o losango, tá? Então, os quadrados são paralelogramos, os retângulos também são, e os losangos também, ok? Paralelogramo, quadrilátero que tem dois pares de lados paralelos. Esse lado paralelo a esse e o de cima paralelo ao de baixo. O trapézio só tem um par paralelo, né? O de cima e o de baixo. Os outros dois laterais vão se encontrar. Então, um quadrilátero que tem apenas um par de lados paralelos. E também existem quadriláteros que não são paralelogramos nem trapézios. São figuras que têm quatro lados, mas não se encaixam, não tem dois lados paralelos aqui nem aqui. Então, também são quadriláteros, porque toda figura que tem quatro lados é um quadrilátero. E a soma dos ângulos internos dessas figuras sempre vai dar 360, porque elas podem ser decompostas sempre em dois triângulos. Né? Se eu cortar aqui, ó, forma um triângulo em cima, um triângulo embaixo. 180 mais 180, 360. Aqui também, ligando os vértices, ó, dois triângulos, um em cima e um embaixo. Esse não dá. Dá assim, você corta aqui, ó, um triângulo em cima, um triângulo embaixo. A soma dos ângulos sempre vai dar 360. Primeira parte é só isso, tem algumas atividades aqui para fazer na página 126, 127, 128, mas a gente vai continuar falando sobre a matéria de quadriláteros, tá? Então, segura aí que já já eu falo para vocês qual vai ser a atividade. Vamos falar sobre alguns tipos de quadrilátero. Paralelogramo.
Vimos que um quadrilátero que tem dois pares de lados paralelos é um paralelogramo. Agora estudaremos algumas propriedades dos paralelogramos. Primeira propriedade: em um paralelogramo, os lados opostos são congruentes, são iguais. O lado AD é igual ao lado BC e o lado CD é igual ao lado AB. Mesma medida, tá? São lados iguais. No paralelogramo ABCD, traçando a diagonal AC, obtemos os triângulos ABC e ACD. Então, tá vendo? Um triângulo aqui em cima, um triângulo aqui embaixo. O ângulo E aqui é igual ao ângulo H, alternos internos, tá? Pelas que a gente já viu. De A até C é comum, é um lado que é dos dois triângulos. O ângulo F igual ao ângulo G, alternos internos. Com isso, eu garanto que o triângulo de cima aqui é congruente ao triângulo de baixo. Então, pelo caso ala, temos o triângulo ABC aqui embaixo, congruente ao triângulo ACD aqui em cima. Portanto, o lado AB é igual ao lado CD e o lado AD é igual ao lado BC. Tá? É o que ele queria provar aqui, a propriedade de que nos paralelogramos os lados paralelos são iguais. Segunda propriedade: em um paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes. Então, o ângulo A é igual ao ângulo C e o ângulo D é igual ao ângulo B. Ângulos opostos são congruentes. Considerando o paralelogramo ABCD acima e usando a congruência de triângulos, verifique que o ângulo B é congruente ao ângulo C. Tá? Então, ele pede para você criar. Aqui em cima já mostra a congruência disso aqui, né? Se o H é igual ao E e o F é igual ao G, F mais E é igual a G mais H. Essa é a prova de que os ângulos são iguais. Se eu tenho os dois ângulos aqui igual, se eu fizer a mesma coisa com a outra paralela, vai acontecer a mesma coisa, tá? O ângulo E é igual ao ângulo H, alternos internos. O ângulo F igual ao ângulo G. Então, H mais G é igual a F mais E. Ou seja, o ângulo A igual ao ângulo C. E o ângulo D vai ser igual ao ângulo B aqui em cima. Verificando que o ângulo B é congruente ao ângulo C, nos resta comprovar que o ângulo A é congruente a C, de fato. Traçando a outra diagonal, né, de B a D, obtemos os triângulos ABD e CDB, de modo que os triângulos são congruentes e, consequentemente, os ângulos também são congruentes. Portanto, os ângulos opostos do paralelograma são congruentes. Então, no paralelograma, os ângulos opostos são congruentes e os lados paralelos também são congruentes. Terceira propriedade: em um paralelograma, as diagonais se cruzam nos respectivos pontos médios. Então, aqui, ó, de A até C é uma diagonal, certo? Esse é o ponto médio. De A até M é igual de M até C. No outro, tem a outra diagonal. De D até M é igual de M até B. As diagonais não são iguais, tá? Mas a medida do ponto médio, vamos supor, se aqui é 1 centímetro, aqui também é 1. Se aqui for 2 centímetros, aqui também é 2. Não, as diagonais não são iguais, mas as medidas dos pontos médios aqui, de A até M, é igual de M até C nessa diagonal, e de D até M é igual de M até B na outra diagonal. No paralelogramo ABCD, traçando as diagonais AC e BD, obtemos 4 triângulos. Tá? Esse triângulo aqui em cima, ele vai ser igual ao triângulo aqui de baixo, são triângulos congruentes, e o triângulo da direita, da esquerda, é congruente ao triângulo da direita. Tá? Então, o triângulo de cima é igual, congruente ao de baixo,
e o triângulo da direita é congruente ao triângulo da esquerda. É o que ele vai falar aqui, provando, né, que o ângulo E é igual ao ângulo G, alternos internos, de A até B, de A até B é igual de D até C, e de F, o ângulo F é o ângulo H. Pelo caso ângulo, lado, ângulo, ala, temos que os triângulos são congruentes. E aí a gente consegue fazer algumas coisas aqui, alguns exercícios. Ó. Usando essa propriedade e sabendo que no paralelograma EFGH, ilustrado abaixo, de E até F mede 5. Então, ele coloca aqui, ó, que de E até F mede 5. De M até G, MG, mede 3,2. E o perímetro do triângulo aqui de baixo, ó, o perímetro do triângulo perímetro do triângulo EFM, que é esse aqui de baixo, ó, EFM é igual a 10,84. Podemos determinar a medida de EG, de E até G, que é tudo, e de F até H, que é a outra diagonal. Muito simples, porque ó, se de E até G, desculpa, se de M até G é 3,2, né? E de E até M é igual, porque é o ponto médio, 3,2, mais 3,2 vai dar 6,4 que está aqui. Tá? De E até M, 3,2, de M até G, 3,2. Já acha o valor. Depois aqui embaixo, ó, eu preciso calcular quanto que é de F até M. Eu sei que aqui é 3,2, M 3,2, de EF 5, eu quero saber essa medida. Soma de tudo dá o perímetro do triângulo de baixo. Isola o lado FM, 2,64. Se aqui é 2,64, aqui também é 2,64 mais 2,64, vai dar 5,28, que é a medida de F até H. Então, essa é uma das utilizações dessas propriedades dos paralelogramas. E aí tem aqui um paralelogramo especial, que é o retângulo. De acordo com a medida dos lados e dos ângulos internos, alguns paralelogramas podem ser classificados por retângulo, losango ou quadrado. Então, todo retângulo, todo losango e todo quadrado é um paralelograma, tá? Ele é um paralelogramo especial, um paralelogramo especial. O retângulo, por quê? Tem dois pares de lados paralelos e 4 ângulos de 90 graus. O retângulo é um paralelograma que tem os 4 ângulos internos retos, 4 ângulos de 90 graus, tá? Primeira propriedade, no caso dos retângulos, as diagonais do retângulo são congruentes. Essa diagonal é igual a essa. No retângulo, as diagonais têm a mesma medida, tá? Ele pede para a gente verificar, né? Verifique a veracidade da propriedade apresentada usando a congruência de triângulos. Se eu traçar uma diagonal aqui, ó, o triângulo aqui de cima é igual ao triângulo aqui de baixo. Não é verdade? São dois triângulos iguais. Então, a diagonal vai ser a mesma medida, tá? É muito simples aí fazer essa demonstração aqui. Então, verifique a veracidade da propriedade apresentada usando a congruência de triângulos. Para essa veracidade, analise os triângulos ABC, ó, ABC aqui embaixo, e o triângulo BAD, que é o da outra diagonal. Tá? O triângulo aqui de cima e o triângulo aqui do outro lado. Eu tenho lado igual a esse lado. Pelo caso LL, L, que são 3 lados iguais,
os triângulos são congruentes. Ok? Posso também usar o caso lado, ângulo, lado. Daqui, lado, ângulo, lado. Pelo caso L a L, esses triângulos são iguais. Se esses triângulos são iguais, congruentes, a medida de CA é igual à medida de DB. Essa é a demonstração. Losango. No caso do losango, o losango é um paralelograma que tem os 4 lados com medidas iguais. Então, os lados são todos com medidas iguais. Tá? Parece o quadrado, mas não. O quadrado vai juntar as duas. O quadrado junta 4 lados iguais, 4 ângulos de 90 graus. O losango tem 4 lados iguais, mas não tem 4 ângulos de 90 graus. Só tem 4 lados de medidas iguais. E no caso do losango, as diagonais do losango são perpendiculares entre si, elas formam ângulos de 90 graus aqui. E corta sempre na bissetriz, divide os ângulos em 2. As diagonais dos losangos são perpendiculares entre si e correspondem às bissetrizes dos ângulos internos. No losango ABCD, ao lado, ao traçarmos as diagonais AC e BM, obtemos os triângulos AMD, CMB, CMD, AMB e CMB. Então, tem 1, 2, 3, 4 triângulos. Note que AM é congruente a CM. Ponto médio do paralelograma são iguais. De D até M também é igual de B até M. Pontos médios. AB é igual a BC, que é igual a CD, que é igual a DA. Os lados são todos iguais. Pelo caso LLL, nós temos 4 triângulos iguais. Então, no losango, as duas diagonais formam 4 triângulos idênticos. 1, 2, 3, 4. 4 triângulos iguais aqui. Desse modo, a diagonal BD é bissetriz e a diagonal AC também é bissetriz. Assim, além disso, como BM, o ângulo M e o ângulo M é o mesmo ângulo. 360 dividido por 4 dá 90. Forma 4 ângulos de 90 graus aqui no meio. 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus. Então, são 4 ângulos de 90 graus para provar que eles são perpendiculares. Assim, as diagonais são perpendiculares. As diagonais formam ângulos de 90 graus. No quadrado, ele é um paralelograma especial. Ele tem 4 lados iguais e 4 ângulos de 90 graus. O quadrado é um paralelograma que tem os 4 ângulos internos retos e os 4 lados com medidas iguais. Ele é um caso particular do retângulo e do losango. Ele é um losango porque tem 4 lados iguais. É um retângulo porque tem 4 ângulos de 90 graus. Juntando tudo, ele é um quadrado. Então, todo quadrado é losango, todo quadrado é retângulo. Propriedade. As diagonais do quadrado são congruentes, perpendiculares entre si e correspondem às bissetrizes dos ângulos internos. Então, no caso do quadrado, eu tenho 4 diagonais congruentes, formam um ângulo de 90 graus, formam 4 triângulos iguais aqui. Nesse caso, como o quadrado é um caso particular do retângulo e do losango, ele apresenta as propriedades de ambos. Atenção! Existem paralelogramas que não são retângulos ou losangos, ou quadrados. Eles têm lados paralelos, que nesse aqui, mas não se encaixa nem na definição de quadrado, nem de retângulo. Se um paralelograma tem 4 ângulos retos, podemos classificá-lo como retângulo. 4 ângulos retos são retângulos. Ok? E aí sim, vocês vão fazer as atividades que eu vou pedir. As que ficaram para trás, os quadriláteros, e as da página 134, 135,
136, tá? Vocês vão ter bastante tempo para fazer essa atividade, vai ter uma aula na quarta-feira de plantão de dúvidas, mas assistam o vídeo hoje, nessa primeira aula, e já comecem a fazer os exercícios, aproveitem o tempo que resta dessa aula, eu vou estar online no Meet, e na quarta-feira, uma aula de atividades com plantão de dúvida também, para vocês fazerem os exercícios sobre quadrilátero. Eu vou deixar bem anotadinho lá quais são as páginas no link, tá? Tudo bem descrito, quais são os exercícios que vocês vão ter que fazer para a atividade. Ok? Então, por hoje é isso, pessoal. Bons estudos. Até a próxima aula.